Bom, então, dando continuidade nessa parte de aplicações, né, que a gente já entrou nela, a gente vai ver agora, tá ok? A gente vai ver algumas propriedades, tá? Então, a gente vai falar agora sobre a relação entre segmento perpendicular e segmentos oblíquos, certo? Relação entre segmento perpendicular e segmentos oblíquos a um plano, tá certo? Então, Professor, tua prova vai na segunda semana de setembro. oi? Tua prova vai ser na segunda semana de setembro. Então, foi bom você até me lembrar sobre isso aí, que eu estava até lembrado para falar disso, né? Quase que eu me esqueço agora, se você não me lembrasse. Veja só, a nossa prova, pessoal, vai ser o seguinte: como é que você adivinhou que seria na segunda semana de setembro? Acho que pelo cronograma, né? A maioria dos outros professores vai ser na segunda semana de setembro. Ah, é por causa disso que você me perguntou, é? Isso. Pois é, coincidentemente vai ser mesmo, tá? Mas não que eu tenha me baseado nos outros professores, entendeu? Eu não me baseei nos outros professores, não, porque eu não me baseio nem no calendário, entendeu? Cada professor coloca a sua prova numa data que achar melhor, entendeu? Mas, coincidentemente, como você disse aí, né? Parece que bateu com o que os outros professores vão fazer. E vai ser isso mesmo que você falou. Vai ser na segunda semana de setembro, tá certo? Porque na semana que vem não vai ter aula, você sabe, né? Sim, 7 de setembro. Semana que vem é 7 de setembro, terça-feira. Tá ok? É 7 de setembro. Então, não vou dar aula, ok? E aí, o que acontece? Tirando a semana que vem, a gente tem o quê? A gente tem na outra semana, tá? Então, a semana que vem não tem. Aí, na próxima semana, já vai ser prova. Que vai ser o quê? Dia 14, né? Eu acho que é dia 14. Veja aí no calendário, acho que é dia 14. Deixa eu ver aqui. Dia 14. Então, a nossa prova, tá? A nossa prova vai ficar para o dia 14, tá ok? Aí o que acontece? O que acontece? A gente não teria, né? A gente não teria mais aula até lá. Aula que eu digo síncrona. A gente só teria videoaulas, tá? Eu fiquei de passar uma videoaula de exercício, como eu falei para vocês, tá? No próximo sábado, no próximo sábado tem uma videoaula, né? Aí seria a continuação do que a gente está vendo hoje, tá? Seria uma videoaula. E no sábado da outra semana, né? Teria esse sábado agora, esse final de semana, sábado, e no sábado da outra. Que aí eu não sei se eu vou continuar o conteúdo ou se eu faço algum exercício, entendeu? Na videoaula, tá certo? Então, na realidade, só tem mais, até a prova, não tem mais aula síncrona. Só tem duas videoaulas. Estão visualizando isso aí, né? Então, até a prova, dia 14, não tem mais aula síncrona. Só tem mais duas videoaulas. Ok? Professor, Diga. e até o conteúdo dessas duas aulas do sábado vai cair na prova? Se por acaso eu não conseguir, né? É, assim, pelo menos do próximo vai. Isso eu não sei no outro, entendeu? Do próximo vai. Tá ok? Do Aí próximo só sábado vai. Eu só não sei do outro. Tá? Do outro eu tô tem que decidindo ainda. fazer.
O tempo Oi? de fazer tua prova é só Como é? 6 horários. O tempo de fazer tua prova é só de 6 às 10, é isso? Exato. Vai ser o tempo da aula mesmo. Vou deixar no tempo da aula, ok? Tá? Eu vou deixar no tempo da aula, ok? Então, a nossa prova fica lá para o dia 14, no horário da aula mesmo, né? De 6h30 até as 10. E pronto. E você tá entendendo? Vai ser nesse tempo aí. Tá certo? Então, a E o gente vai conteúdo vai terminar, ser até esse provavelmente... comecinho de aplicações, né? Oi? Como é? O conteúdo vai ser visto até agora, até o comecinho de aplicações. Não, a gente ainda vai dar assunto hoje. Dar conteúdo hoje. Vou falar de conteúdo hoje. E ainda tem no mínimo mais um conteúdo do sábado. Aí eu só não sei se eu vou continuar dando conteúdo no outro sábado, entendeu? Ou se eu faço algum exercício. Eu não sei ainda, estou decidindo. Certo? Era Então, melhor se fosse exercício, porque aí, se tivesse alguma dúvida relacionada ao conteúdo, não daria mais tempo, né? eu vou ver. Mas pelo menos nesse sábado aqui agora, pelo que eu estou vendo aqui, né, vai ser conteúdo, tá? Pelo que eu. Desse sábado agora, no próximo. Certo? Desse sábado agora vai ser conteúdo, porque eu não acabo todo hoje, essa parte de aplicações. Não acabo hoje. Certo? Eu vou terminar só uma parte hoje. Aí ainda fica sobrando uma parte. Aí essa parte provavelmente vai ser em vídeo aula. Certo? Vai ser em vídeo aula. Aí eu só não sei se eu vou dar essa parte nas duas videoaulas que tem até a prova ou só em uma videoaula, entendeu? Eu só não sei ainda isso aí, tá? Mas provavelmente, bem provavelmente, na próxima videoaula vai ser conteúdo, só na outra videoaula que eu não sei, certo? Ok? Ok, pessoal? É basicamente isso aí, tá? Eu ainda, eu ainda acho ruim a gente ter que fazer a prova e estar em sala de aula ao mesmo tempo, não tem? Por conta do celular. Mas assim, é possível fazer isso porque eu já fiz em outras turmas. É possível, certo? É possível, né? Ou seja, o que é que eu já fiz em outras turmas? Né? O que é que eu já fiz em outras turmas que eu já falei aqui, né? Eu já apliquei a prova, né? Como eu estou dizendo, né? Eu mando a prova pelo WhatsApp, vocês copiam 5 questões, certo? Depois tá lá o link no Zap para vocês entrarem na aula, na reunião, entendeu? No Google Meet. Vocês entram no Google Meet e pronto, ligam a câmera e eu fico lá vendo vocês. Já aconteceu de eu fazer isso, entendeu? Em outras turmas e deu certinho. Não teve problema nenhum. Ok? Não teve problema nenhum, pessoal. Vocês estão botando muito empecilho aí. Então, é possível, sim. Aí, a partir do momento que vocês terminam a prova, né? Vocês falam para mim que terminou a prova, e aí vocês saem lá do Google Meet, escaneiam a prova no aplicativo que eu falei para vocês, né? Aquele aplicativo de preferência. Você tem que escanear, tá bom? Não é tirar foto, não. Escanear. Você escaneia naquele aplicativo lá e mandam lá no meu e-mail em PDF, tá certo? O aplicativo, ele já envia em PDF. Diga. Como assim? Depende para onde o professor queira olhar, se vai ser para o nosso rosto ou para a nossa prova, né? Sim, exato. Mas Porque se você não vai você colocar, quiser. você não vai colocar a câmera apontada para a prova, certo? Você vai colocar a câmera apontada para você. Oi?
Certo, mas pode ser apontado para a mão não perpendicular, mas de paralelo, entendeu? Dependendo de como aponta para sua mão, você não consegue ler o que está escrito, né? Concorda comigo? Se você apontar a câmera paralelamente ao plano do papel, vamos entrar com geometria espacial agora, tá certo? Se você apontar a câmera paralelamente ao plano do papel, você não consegue enxergar o que está no papel. Só vai conseguir ver o movimento da mão, escrevendo as respostas, né? Exato. Exatamente. Aí ninguém vai. Bota uma garrafa de café Não, atrás se que você segura. pegar aí, Pode se você colocar colocar até o o celular celular na mesa. deitado. Se você colocar o celular na mesa mesmo, deitado, com o anteparo atrás, um livro, alguma coisa, que ele fique, digamos assim, ele fique em pé na mesa, deitado, ele vai estar apontando ali paralelamente ao papel. Basta colocar o celular na mesa, atrás dele um anteparo, para ele não cair para trás, né? O celular não cair para trás. Então, bota ele assim, digamos, em pé, assim, deitado, né? Ele está deitado assim, mas em pé. E assim, ele não tá no plano da mesa, né? Ele não está no plano da mesa. Então, ele está com o anteparo atrás, digamos assim. Um livro, alguma coisa assim. Do jeito que o senhor tá aí, Ele, nós não pode ficar, não? como é? Do jeito que o senhor fica, a gente não pode ficar, não, assim? Assim como? Aí, nesse Fica caso, vai aparecendo mostrar as a mãos resposta. e o papel. Aí Tem vai duas estar pessoas falando, compartilhando pessoal. a Não estou entendendo. resposta. Como é a história? Eu acho que a gente podia ver isso em outro horário, porque tá passando tempo e tem conteúdo, né? Mas assim, vocês estão tirando dúvida em relação à questão de como vai ser a prova, né? E eu estou explicando para vocês novamente como vai ser. Aí vocês ainda estão com dúvida em relação a isso? É só ligar a câmera, pessoal, colocar o celular na mesa, certo? Com o anteparo atrás, ele apoiado em um livro, alguma coisa atrás dele, do celular, para que ele não caia, né, para trás. E pronto, o celular vai estar apontando lá para a prova, tá certo? De forma paralelamente ali, não de cima para baixo, né? A ponto de mostrar o que você está escrevendo, mas assim, lateralmente, né? Ele está apontando ali lateralmente para o papel, ou seja, paralelamente, tá certo? E não tem como você saber o que a pessoa está escrevendo. A não ser que você faça uma leitura dos movimentos da caneta, né? Aí tá danado, né? Aí o camarada, eu vou dizer, viu? Se ele fizer uma leitura dos movimentos da caneta, pelo amor de Deus. Tá certo, pessoal? Não há alguma dúvida em relação a isso? Eu queria perguntar, porque assim, no começo da aula, eu não sei se o senhor notou, mas eu estava carregando o celular, assistindo a aula, e ele descarregou. Aí eu demorei um pouco e voltei. Caso isso acontecesse na prova, por exemplo, algo de 1 minuto, assim, menos, o senhor ia considerar isso como cola e anular a prova, ou ia deixar continuar assim? Não, se for o caso do seu celular descarregar, certo? Não, é lógico que eu não ia penalizar você por causa disso, entendeu? Mas assim, por que o seu celular descarregou? Porque você já entrou com ele descarregado, é isso? Não, é porque a bateria dele é meio ruim, eu assisto com ele na tomada, só que aí ele descarrega, mesmo assim, a luz da tela, né? Eu posso colocar no mínimo para prevenir isso, mas caso aconteça, eu queria só saber, é rápido, eu só tento reiniciar. Não, mas a pergunta que eu fiz foi a seguinte, por exemplo, o seu celular, ele não descarrega de uma hora para outra, né? Ele vai descarregando, Viciada a bateria. Bateria como é? viciada. A bateria é viciada. Aí mesmo na tomada ele não aguenta a carga. Ah, a bateria dele não tá mais prestando, não? Não segura mais, não? Tá bom. Deixa eu fazer, Segura mais não. Tá cansado já. deixa eu te fazer uma pergunta, Luiz. Sim. Sem precisar responder com ignorância. O senhor tem medo que a gente Como pesque, é? é isso? O senhor tem medo que a gente pesque, é isso?
Não, assim, veja, Porque o senhor diga. poderia usar o mesmo método dos outros professores, por exemplo. Se tiver resposta iguais, aí pode deduzir que pescou. Se for exatamente igual, né? É porque Pessoal, mas pelo menos eu vai ficar muito ruim, de verdade. Eu vou ficar concentrada no celular e vou esquecer de fazer a prova. Porque eu vou estar o tempo todo com medo que o celular descarregue, desligue ou alguma coisa do tipo. mas por quê? Agora mesmo, você não está com o seu celular? Tô, mas aí eu tô prestando atenção no celular e não em um papel, né? Sim, e por acaso, nesse tempo todo aí que seu celular está ligado, ele descarregou em algum momento? Tá no carregador. Mas então pronto, não tem como descarregar. Mas tem a hipótese de outros problemas virem a aparecer, né? Porque aqui eu estou prestando atenção no que pode aparecer. E quando eu estiver fazendo a prova, ou eu vou prestar atenção na prova ou no celular. Nos dois ao mesmo tempo, para mim, não dá. Não, mas você não precisa prestar atenção no celular, não. Como é? Pessoal, vocês estão botando. Vocês estão colocando. Ah, na aula de ontem? Porque. Não, eu sei, pessoal, mas isso aí é possível da pessoa saber se foi por uma queda de conexão ou não, entendeu? Sim, porque como a gente vai estar com a câmera ligada, Possível o saber. professor vai estar olhando se a gente está mexendo no celular. Aí caso suma do nada, ele É, sabe que foi a internet. dá pra suspeitar, entendeu? Dá pra suspeitar. Se você estiver mexendo no celular o tempo inteiro, dá pra suspeitar. Agora, se o celular estiver parado lá e você estiver fazendo a prova e de repente sua imagem sumir, é claro que foi uma perda de conexão, você caiu, entendeu? É lógico, entendeu? Eu não vou ficar penalizando ninguém por isso, não. Você não tem que ficar botando muito empecilho, pessoal. Vocês ficam botando muito empecilho e eu não entendo isso, porque eu já apliquei esse mesmo método em outra turma e ninguém falou absolutamente nada e correu tudo bem e pronto, pessoal. Não sei por que vocês colocam tanto complicação, entendeu? Numa coisa tão simples. Vocês complicam demais um negócio muito simples. Na verdade, eu não estou colocando em empecilho, não. Eu mesmo, eu já fui gravar a aula e o celular travou, eu tive que reiniciar. E quando eu reiniciei ele, ele já estava descarregado. Aí eu estou falando caso aconteça isso. Mas cada professor é professor, né? Pois é, se acontecer isso, não tem problema, porque eu vou estar vendo que você vai estar fazendo a prova e de repente você vai sumir, né, da tela. Então, pronto. Aí você vai ajeitar o seu celular e depois você volta. Não tem problema nenhum, né? Caso aconteça isso. Você vai lá e volta, certo? Não tem problema nenhum. O que não pode Bom, ocorrer é você bora estar pra toda. aula, professor, pelo amor de Deus. Já estamos perdendo aí uns Vamos lá, então. 30 minutos. Então, vamos lá. Então, pessoal, dando continuidade a essa questão das aplicações, né? Que você também isso aí vai entrar na prova, tá ok? A gente vai falar aqui, inicialmente, de algumas propriedades, tá? Então, propriedade relacionada com isso aqui que eu coloquei, né? Segmento perpendicular e segmentos oblíquos a um plano, tá certo? Então, primeiramente, considere que por um ponto, então você tem um ponto do espaço, tá certo? E você vai considerar que por um ponto não pertencente a um plano, tá ok? Não pertencente a um plano, a gente conduza vários segmentos, tá ok? Então, eu vou colocar uma figurinha aqui que eu peguei do próprio livro, né, para não ter que ficar desenhando, tá? Então, veja só, eu tenho aqui, né, um ponto P, tá certo? Um ponto P aqui, e eu tenho aqui um plano alfa, certo? Eu tenho um ponto P e um plano alfa. Então, por esse ponto P, eu vou conduzir vários segmentos. Tá vendo? PP', PA, PD, PB e PC. Então, por um ponto P,
fora do plano alfa, eu vou conduzir vários segmentos. Como vocês estão vendo aqui, ó, PP', PC, PB, PA e PD, certo? Os pontos C, B, A e D, eles estão no plano alfa, tá? Eles estão no plano alfa, esses pontos aqui, ó, C, B, A e D, tá? Ok, beleza. Outra coisa, considere que esse segmento PP' aqui seja perpendicular ao plano alfa, tá? Então, esse segmento PP', ele é perpendicular ao plano alfa, tá certo? Então, só esse segmento aqui é perpendicular. Os demais, PC, PB, PA e PD, eles são oblíquos ao plano alfa, ou seja, eles não são perpendiculares ao plano alfa, tá ok? Então, beleza. Tá, feito essas considerações, então, nós temos as seguintes propriedades, tá ok? Primeiro, o segmento perpendicular, esse segmento aqui, ó, PP', tá? Então, primeira propriedade, esse segmento PP', tá? Ele é menor do que todos os oblíquos, tá? Então, esse segmento perpendicular aqui vai ser menor do que PC, PB, PA e PD, que são os segmentos oblíquos, tá? Como é que a gente prova isso daí? Que o segmento perpendicular é menor do que os oblíquos. É simples. Observe por exemplo, PP', é um triângulo. Observe que esse triângulo é retângulo, porque eu disse que PP' é perpendicular ao plano alfa, então aqui é um ângulo reto. Então, esse triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo. Esse triângulo aqui, ó, PP', ó, é outro triângulo retângulo. Esse triângulo aqui, ó, PP', é outro triângulo retângulo. Esse aqui, ó, PP', é outro. Então, eu tenho vários triângulos retângulos aqui, tá certo? Vários triângulos retângulos. Então, o que ele disse aqui? Ele falou que o segmento PP' é menor do que todos os outros oblíquos, ou seja, todos esses segmentos aqui. Por que o segmento PP' ele é menor do que todos os oblíquos, né, ao plano alfa? Porque simplesmente eu tenho triângulos retângulos aqui, como eu acabei de dizer para vocês, tá? E PP', observe que PP' é um cateto desses triângulos, não? Observe que PP' é o cateto desse triângulo aqui, PP' é o cateto desse triângulo aqui, PP' é o cateto desse triângulo aqui e PP' é o cateto desse outro triângulo aqui. Ou seja, ele é um dos catetos de todos esses triângulos retângulos aqui. Tá certo? E esses segmentos oblíquos, ou seja, PD, PA, PB e PC, os segmentos oblíquos, eles são as hipotenusas desses triângulos retângulos. Tá certo? Como o PP' é um dos catetos desses triângulos e PB, PD, PA, PB, PC são as hipotenusas desses triângulos, a gente sabe que o cateto de um triângulo retângulo ele é menor do que a hipotenusa. Certo? Então, só relembrando aqui. Ó, você tem um triângulo retângulo, tá certo? Que é o retângulo aqui. Você tem aqui A, B e C. Você sabe do teorema de Pitágoras que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá? Então, tá claro, por essa relação aqui de Pitágoras, que a hipotenusa ela é sempre maior do que os catetos, tá ok? A hipotenusa é sempre maior do que os catetos, tá? Por essa relação aqui, você verifica isso, né? A hipotenusa é sempre maior do que os catetos. Portanto, você vê aqui que o segmento PP' vai ser menor do que esses segmentos oblíquos, porque os segmentos oblíquos são as hipotenusas desses triângulos retângulos. Tá ok? Então, a primeira propriedade está demonstrada, ou seja, o segmento perpendicular PP', ele é menor do que todos os oblíquos. Tá? Então, eu coloquei até aqui, ó. Escrevi até aqui, ó. Aqui, ó. O segmento perpendicular, ele é menor do que todos os oblíquos. Ou seja, PP' é menor do que PA, PP' é menor do que PB, PP' é menor do que PC e PP' é menor do que PD. Tá ok? Segunda propriedade. Segmentos oblíquos com projeções congruentes são congruentes. Tá? Segmentos oblíquos com projeções congruentes são congruentes.
Tá? Então, por exemplo, se você pegar, por exemplo, P' A, então, se você pegar P' A, né, P' A aqui, for congruente a P' B, então observe essa segunda figura aqui, ó. Tá? Imagine que P' A é congruente a P' B. Esses dois segmentos são congruentes, ele tem uma medida, tá? P' A é congruente a P' B, certo? Então, isso implica que PA, o segmento PA, é congruente ao segmento PB. Ou seja, significa que o segmento PA é congruente ao segmento PB. Tá? Por quê? Porque as suas projeções, que são esses segmentos aqui, ó, a gente já falou, né? Projeção de um segmento, projeção ortogonal de um segmento no plano. Né? Projeção ortogonal do segmento no plano, o que é que você faz? Você projeta os dois pontos do segmento no plano, ortogonalmente. E aí você liga os dois pontos lá. Então, esse segmento e esse segmento são as projeções ortogonais desse segmento oblíquo e desse segmento oblíquo aqui. Ou seja, P'A é a projeção ortogonal de PA e P'B é a projeção ortogonal de PB. Ok? Então, se eu considerar que P'A é congruente a P'B, né, que são as projeções ortogonais desses segmentos aqui, então PA é congruente a PB, que é o que está dizendo aqui na propriedade. Segmentos oblíquos com projeções congruentes são congruentes. Segmentos oblíquos, que são esses segmentos aqui, ó, PA e PB, segmentos oblíquos com projeções congruentes, ou seja, P'A é congruente a P'B, são congruentes, ou seja, PA é congruente a PB. Tá ok? Como é que a gente demonstraria isso daí? Fácil, tá? Utilizando essa questão do Teorema de Pitágoras. Então, veja, se você está considerando que P'A é congruente a P'B, tá? Se você está considerando isso, observe que P'A e P'B e P'A são dois triângulos retângulos. Isso aqui é um triângulo retângulo, isso aqui é um triângulo retângulo, isso aqui é outro triângulo retângulo. São dois triângulos retângulos aqui, tá? Então, veja, se você está considerando que P'B é congruente a P'A, ou seja, esses dois segmentos têm a mesma medida, P'B' é um cateto comum dos dois triângulos. Então, observe que esses dois triângulos têm um cateto comum, portanto, tem a mesma medida, vai ter um cateto com a mesma medida. Esse outro cateto aqui, ó, que é P'A e P'B, são congruentes, eu estou considerando isso, ou seja, esses dois triângulos vão ter um segundo cateto com a mesma medida, e, portanto, pessoal, hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, a hipotenusa vai ter a mesma medida. Ou seja, esses dois triângulos, eles são congruentes, tá? São congruentes. Logo, se esse segmento é igual a esse, a hipotenusa desse triângulo é igual à hipotenusa desse. Tá claro, né? Obviamente isso aí, tá? Terceira propriedade. Então, essa é a segunda propriedade. Segmentos oblíquos com projeções congruentes são congruentes. Terceira possibilidade, terceira propriedade. Tá? Terceira propriedade. Segmentos oblíquos, tá? Segmentos oblíquos congruentes têm projeções congruentes. Segmentos oblíquos congruentes têm projeções congruentes. Então, se você considerar que PA é congruente a PB, voltando para a figura aqui, ó. Se você considerar que PA, tá aqui, ó. Se você considerar que PA é congruente a PB, ou seja, esses dois segmentos têm as mesmas medidas, PA é congruente a PB, então implica que P'A é congruente a P'B, ou seja, P'A é congruente a P'B, que são as projeções desses dois segmentos aqui, tá ok? Também demonstra-se da mesma forma. Esse aqui são dois triângulos retângulos, tá? Dois triângulos retângulos que têm um cateto em comum. Então, agora ele vai ter esses dois triângulos retângulos aqui, P'B e P'A, né, esses dois triângulos, eles vão ter agora um cateto em comum e uma hipotenusa com mesma medida, ou seja, congruente. Se ele tem um cateto em comum e uma hipotenusa com a mesma medida, o outro cateto também vai ter a mesma medida, né? Um cateto ao quadrado vai ser o quê? Um cateto vai ser raiz quadrada da hipotenusa ao quadrado menos outro cateto ao quadrado, né? Pelo Teorema de Pitágoras. Então, esse cateto é igual para os dois, a hipotenusa é igual para os dois, e esse outro cateto vai ser igual para os dois. Ou seja, esses dois triângulos vão ser congruentes. Logo,
está demonstrado, né? Que segmentos oblíquos congruentes, ou seja, PA é congruente a PB, eles vão ter projeções congruentes, ou seja, P' A vai ser congruente a P' B, tá? Então, essa terceira propriedade também está demonstrada facilmente, ok? A quarta propriedade diz o seguinte: se dois segmentos oblíquos possuem projeções não congruentes, o de maior projeção é maior. Tá? O de maior projeção é maior. Dois segmentos oblíquos possuem projeções não congruentes. O de maior projeção é maior. Então, ó, se você considerar P', né? Se você considerar aqui, ó, que P', tá aqui, ó. P', tá aqui, ó. P', é esse segmento aqui, ó. P'. Cadê P'? Tá aqui, ó. P', tá? Se P', é maior do que P', então esse segmento aqui, ó, P', eu estou considerando que é maior do que P', esse segmento aqui, tá? Se P', é maior que P', então significa o quê? Que PC, que é esse segmento aqui, é maior do que PA, que é esse segmento aqui, tá? Se P', é maior do que PA, esse segmento aqui é maior do que PA, esse segmento aqui é a projeção desse, e esse segmento aqui é a projeção desse. Então, esse segmento aqui vai ser maior do que esse. Ou seja, segmentos oblíquos com projeções não congruentes, né? O de maior projeção é maior. Então, ou seja, esse segmento aqui tem uma projeção, que é essa aqui, maior do que esse outro segmento aqui, né? Que tem essa projeção aqui P'. Então, segmentos com maior projeção é maior. Ou seja, se P', é maior do que P', então esse segmento aqui, que é o PC, vai ser maior do que o PA. Como é que a gente demonstra isso daí, pessoal? Como é que a gente demonstra isso? Olha só. Considere o triângulo PCP', esse triângulo aqui, ó, tá? Esse triângulo PCP'. E o triângulo o triângulo P'C, ó. P'C, esse triângulo aqui, tá? P'C. E considera o triângulo P'A, esse triângulo aqui, ó, P'A, tá? Veja o seguinte, né? Eu tenho dois triângulos retângulos, P'C e o triângulo P'A, dois triângulos retângulos, tá certo? Esses triângulos retângulos, eles compartilham o mesmo cateto, que é o P'. Tá? O P' é um cateto desses dois triângulos. Então, eles têm um cateto em comum, tá certo? Eles têm um cateto em comum, e o que acontece? E eles têm o outro cateto, um maior do que o outro, tá vendo? Esse cateto aqui, que é o P'C, é maior do que o P'A, que é o que eu estou considerando, né? Que P'C é maior que P'A, ok? Se esses triângulos possuem um cateto em comum e o outro cateto, um é maior do que o outro, então a hipotenusa do triângulo com o cateto maior vai ser maior. Então veja, vou pegar aqui um papel para poder vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Olha só, você tem essa situação aqui, né? São dois triângulos ali, dois triângulos, tá? Você tem aqui um triângulo retângulo e outro triângulo retângulo. Tá? Um triângulo é esse aqui, ó. É o P'C. Ângulo reto aqui em P'. Então eu tenho P'C, tá? E o outro triângulo é o P'A, tá? É o P'A. Estão entendendo, né? Estou falando, né? Então eu tenho um triângulo que é o P'C, esse triângulo retângulo aqui. E eu tenho outro triângulo que é o P'A, esse outro triângulo retângulo aqui, ó. Então, P'C e P'A, tá? Eu tenho, por hipótese, que ele considerou, né? Que o P'C
o P'(C) é maior do que o P'(A). Certo? O P'(C) é maior que o P'(A). Tá ok? P'(C) é maior que o P'(A). Ou seja, isso aqui é maior do que isso. Tá? Veja, a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Isso aqui, ó, é igual para os dois. Esse cateto é igual para os dois triângulos. Tá? Esse cateto é igual a esse. Esse cateto aqui desse triângulo é maior do que esse cateto. Portanto, a hipotenusa desse vai ser maior que esse. Veja, a hipotenusa ao quadrado, então eu tenho o quê? Eu tenho que PC ao quadrado é igual a PP' ao quadrado mais P'(C) ao quadrado. Desse primeiro triângulo aqui. Desse segundo triângulo aqui, eu tenho o quê? Eu tenho que PA ao quadrado é igual a P' ao quadrado mais P'A ao quadrado. Certo? Tá ok? Aqui eu tenho que PC, que é a hipotenusa desse primeiro aqui, vai ser a raiz quadrada disso aqui. P' ao quadrado mais P'C ao quadrado. E aqui eu tenho que PA, que é a hipotenusa desse outro aqui, vai ser a raiz quadrada de P' ao quadrado mais P'A ao quadrado. Veja, qual a hipotenusa é maior? A hipotenusa desse ou desse? A hipotenusa do que tem um cateto maior, que é justamente aqui, ó. Veja, o P'C, isso aqui, ó, é maior do que P'A. P'C é maior que P'A, tá? Então, o que está dentro da raiz quadrada aqui, ó, vai ser maior aqui em cima, né? Ou seja, eu tenho, em cima eu tenho P'P ao quadrado mais P'C. E aqui eu tenho P'P ao quadrado mais P'A. Mas P'C é maior que P'A. Então, o que está aqui dentro da raiz é maior que nesse de cima aqui, tá? Portanto, a raiz quadrada disso aqui vai ser maior do que a raiz quadrada disso. Ou seja, o PC, que é essa hipotenusa aqui, vai ser maior do que essa. Então, a hipotenusa que está associada com um cateto maior aqui vai ser maior. É o que ele está dizendo aqui, tá? Então, olha aqui, ó. Se dois segmentos. Então, terceiro aqui. Eu estou para o sétimo. Deixa eu pegar o terceiro. Se segmentos oblíquos, tá? Segmentos oblíquos congruentes tem projeções congruentes e é o terceiro. E o quarto, se dois segmentos oblíquos possuem projeções não congruentes, o de maior projeção é o maior. Justamente a gente acabou de mostrar. O quinto, se dois segmentos oblíquos não são congruentes, o maior tem projeção maior, tá? Então, a ideia é a mesma, pessoal. Então, se você pegar aqui, ó, se você pegar aqui na figura PC e PA, ó, então, você pegar aqui PC e PA, ou seja, se PC for maior que PA, né, PC for maior do que PA, esse segmento aqui for maior do que esse, tá? Então, implica que P'C, ou seja, P'C é esse segmento, que é a projeção de PC. Tá? P'C é maior do que P'A, ou seja, esse segmento aqui é maior do que esse aqui. Esse segmento é a projeção de PC e esse segmento aqui é a projeção de PA. Então, ó, se dois segmentos oblíquos não congruentes, o maior tem maior projeção. Então, se PC, né, é maior do que PA, então ele vai ter maior projeção, ou seja, P'C vai ser maior do que P'A, ok? Para provar isso aqui, fácil, né? São dois triângulos retângulos, né? São dois triângulos retângulos que possuem um cateto comum. E agora eu tenho a hipotenusa de um é maior que o outro, tá? Possui um cateto comum e a hipotenusa de um é maior do que o outro. Portanto, se a hipotenusa de um é maior do que o outro e eles têm um cateto comum, tá certo? O que é que vai acontecer? O que tem hipotenusa maior vai ter o outro cateto maior.
certo? Você também tira pelo... Você verifica isso aí também utilizando o teorema de Pitágoras, certo? Então, você tem dois triângulos retângulos com um cateto comum e agora a hipotenusa de um é maior do que a hipotenusa do outro. Então, o que tem hipotenusa maior vai ter outro cateto maior. Tá claro isso aí. Pelo teorema de Pitágoras você consegue ver isso. Certo? Então, ok. Esse texto aqui diz o seguinte. Se dois segmentos né, oblíquos, né, não congruentes, né, dois segmentos oblíquos não são congruentes, o maior forma com a sua projeção um ângulo menor. O maior forma com sua projeção um ângulo menor. O que ele está dizendo aqui? Está aqui, ó, voltando para a figura. Se você tiver aqui, ó, PD e PC, ó, então considere esses dois segmentos aqui, ó, PD e PC. Esses dois segmentos aqui, ó, PD e PC. Considere que PD, aqui, ó, PD é maior do que PC. Então, esse segmento aqui, PD, é maior do que PC. O que é que implica nisso aí? Implica que o segmento maior, tá, vai ter um ângulo com a sua projeção menor. Ou seja, o ângulo PD, P', que é esse ângulo aqui, ó, vai ser menor do que o ângulo PC, P'. Ou seja, esse ângulo aqui vai ser menor do que esse ângulo aqui. Certo? Professor, Diga. afaste um pouco a folha para a direita, por favor. Obrigada. Ah, você não tá me enxergando, não? Tá mostrando essa figura aqui. A figura Não tava estava, enxergando, mas não? estava cortando um pouquinho o outro lado. Ah, tava cortando? Sim, só a outra ponta Tava... da figura, mas essa daí da esquerda ou da direita dava para ver. Certo. Então veja o que é que diz essa propriedade número 6. Ele diz o seguinte, ó, se você tem dois segmentos, né? PD e PC. Aqui, ó, PD e PC. Com PD maior do que PC, o que é que vai acontecer? O ângulo que PD faz com sua projeção vai ser menor do que o outro, né? Ou seja, o segmento maior vai formar um ângulo menor com sua projeção. Ou seja, o que é que vai acontecer? PD é maior do que PC. Então, esse ângulo que PD faz com sua projeção, esse ângulo aqui, vai ser menor do que o ângulo que PC faz com sua projeção. Ou seja, esse ângulo aqui vai ser menor do que esse. Ou seja, PD, P', esse ângulo aqui, é menor do que PC, P', esse ângulo aqui. Tá? Tá ok? Tá certo, pessoal? Então, veja só. Para demonstrar isso aí, é fácil, tá certo? Se PD é maior do que PC, ó, se o PD é maior do que o PC, o que é que vai acontecer? Então, o segmento maior vai ter o quê? A projeção do maior, ele é menor. Né? A projeção do maior é menor, como a gente viu, né? Então, a projeção do maior é menor. Então, se PD é maior do que PC, significa que P'D é maior do que P'C, certo? Então, se PD é maior do que PC, a projeção dele vai ser maior do que a do outro, né? PD maior do que PC. Então, a projeção dele aqui, que é P'C, vai ser maior do que a projeção do outro, que é P'C, ou seja, P'D, no caso, é esse ponto aqui, ó, P'D. A projeção de PD é P'D. Então, P'D vai ser maior do que P'C, certo? Ok? E aí eu tenho o seguinte, se você considerar um ponto C' aqui, ó, se você considerar esse ponto C' em P'D, ó, P'D, você pegar o segmento que é a projeção de PD e considerar um ponto nele, esse ponto C' aqui, né, de tal forma que P'C, né, igual a esse P'C' aqui é igual a P'C, então eu considerei um ponto C', de tal forma que esse pedaço aqui, P'C', seja igual a P'C. Certo? Se você considerar isso aqui, ó, né? O que é que vai acontecer? Esse triângulo aqui, ó,
C', ele vai ser congruente ao triângulo P'C, certo? Esse triângulo P'C' vai ser congruente com P'C, certo? De forma que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, o ângulo PC', P', que é esse ângulo aqui, vai ser igual a esse ângulo aqui, ó, tá? O ângulo PCP, tá? Então, esse ângulo aqui vai ser esse ângulo aqui, ok? Ok? Esse ângulo aqui, ó, tá? Esse ângulo aqui, ele é menor do que esse, tá ok? Esse ângulo aqui, ele é menor do que esse. Você pode provar isso aqui utilizando aquelas relações lá que a gente vê em segundo grau, né? Soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, um ângulo externo é igual à soma dos internos, né? Um ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes. Utilizando isso, tá? Soma dos ângulos de um triângulo é 180 e o ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes, você consegue provar que esse ângulo aqui, que é o ângulo PD, né? PD, P', é menor do que esse ângulo aqui, PC', P', tá? Portanto, se esse ângulo é igual a esse, e esse ângulo aqui, PD, P', é menor do que PC', P', tá? Então, esse ângulo vai ser menor do que esse, aí está provado, tá ok? Está provado isso aqui, né? Se dois segmentos oblíquos não congruentes, né? Se você tem dois segmentos oblíquos não congruentes, o maior forma com sua projeção um ângulo menor. Então, esse segmento aqui, PD, é maior do que PC, né? PD maior que PC. Então, o ângulo que ele forma, né? O ângulo que ele forma aqui com sua projeção é um ângulo menor, né? Se você tem dois segmentos oblíquos não congruentes, o maior forma com sua projeção um ângulo menor, né? O maior, que é PD, forma com sua projeção um ângulo menor do que o outro, né? Do que PC, que forma com a projeção dele, tá certo? Então, essa é a sexta propriedade. Deixa eu ver se tem mais alguma propriedade aqui. Deixa eu olhar aqui. Sexta propriedade. Sétima propriedade. Então, a sétima propriedade diz o seguinte, né? Se você tem dois segmentos oblíquos, né? Não congruentes, tá? Dois segmentos oblíquos não congruentes, aquele que forma com sua projeção um ângulo menor, aquele que forma com sua projeção um ângulo menor é maior, tá? É o maior segmento. A prova disso aqui, você pode fazer uma prova do jeito que eu escrevi aqui, uma prova por absurdo, utilizando a propriedade anterior, tá? Então, fica aí como exercício para vocês, né? Utiliza a propriedade anterior e faz uma prova por absurdo, tá ok? Você chega nisso aí facilmente. Então, se você tiver dois segmentos oblíquos, né, não congruentes, aquele que forma com sua projeção um ângulo menor é o segmento maior, tá? É o segmento maior. Então, esse é a sétima propriedade. Que você, para provar, é só você utilizar a propriedade anterior, né, e fazer uma prova por absurdo, tá ok? É simples. Então, faço aí, como exercício, tá? Fora isso, pessoal, fora isso, nós temos algumas definições, tá certo? Nós temos algumas definições, né? Que a gente tem que saber. Então, vamos falar agora sobre distâncias geométricas, tá certo? Vamos falar agora sobre distâncias geométricas. Vamos começar falando, tá, da distância entre dois pontos. Ok? Vamos começar falando aqui da distância entre dois pontos, tá? Vamos ver agora umas definições que são importantes saber. Ok? Primeira definição é a distância entre dois pontos, tá? Então, isso aqui você já sabe, na realidade. Então, o que é a distância entre dois pontos? Então, a distância entre dois pontos A e B, distintos, é o tamanho do segmento que liga os dois pontos, tá? Então, você tem os dois pontos aqui,
A e B, você liga os dois pontos para um segmento de reta. Então, o tamanho desse segmento de reta é a distância entre esses dois pontos. Tá ok? Isso aí tá claro, né? Isso aí você já sabe lá desde o segundo grau. Ok? Outra definição. Distância entre um ponto e uma reta. Qual é a definição da distância entre um ponto e uma reta? Então, nós temos essa definição aqui. Então, distância entre um ponto e uma reta, né? A gente chama né, de distância de um ponto a uma reta. A distância entre esse ponto e o pé da perpendicular à reta conduzida pelo ponto. Ou seja, resumindo, né? Você tem aqui uma reta, né? Você tem aqui uma reta e você tem um ponto, P. Como que você calcula a distância desse ponto P para essa reta? Simplesmente você conduz pelo ponto uma reta perpendicular a essa reta R aqui, tá? Você conduz uma reta perpendicular à reta R, pelo ponto. Ou seja, uma reta passando pelo ponto perpendicular à reta R, ok? Essa reta perpendicular à reta R vai interceptar a reta em um ponto, certo? A distância entre o ponto P e esse ponto de interseção, que é o P', né? Que no caso é o pé da perpendicular à reta, é o que eles chamam do pé da perpendicular do ponto à reta, R, tá certo? Então, a distância entre esses dois pontos vai ser justamente a distância do ponto à reta R. Tá claro aí, pessoal? Essa definição? Então, se você quiser calcular a distância de um ponto a uma reta, né, a distância de um ponto P a uma reta R, basta você passar pelo ponto P uma reta perpendicular à reta R. Essa reta R, ela vai interceptar, essa reta perpendicular, ela vai interceptar a reta R em um ponto, né, que eu estou chamando de P'. A distância, então, do ponto P à reta R vai ser a distância, então, entre esses dois pontos, P e P'. Tá ok? Tá claro a definição? Outra definição. Distância entre duas retas paralelas. Tá? Distância entre duas retas paralelas. Como é que a gente define a distância entre duas retas paralelas? Então, é a distância entre um ponto qualquer de uma delas e a outra reta. Então, digamos que eu tenho aqui duas retas paralelas, tá certo? A reta R e a reta S, tá ok? Eu tenho duas retas paralelas, R e S. Como é que eu calculo a distância entre essas duas retas? Simplesmente eu escolho um ponto qualquer da reta R ou um ponto qualquer da reta S. Digamos que eu pego um ponto da reta R, mas podia ser da reta S também, tanto faz. Então eu escolho um ponto qualquer da reta R e calculo a distância desse ponto à reta S, pela definição anterior, né? A definição anterior fala da distância do ponto à reta. Então, eu escolho um ponto qualquer da reta R e calculo a distância desse ponto à reta S. Ou seja, eu passo uma reta passando pelo ponto, né, perpendicular à reta S. Essa reta vai interceptar a reta S em um ponto P'. A distância de P a P' vai ser, então, a distância entre as duas retas, certo? Então, recapitulando. A distância entre as duas retas vai ser a distância de um ponto qualquer de uma reta a outra reta, certo? Essa distância, ela não muda com o ponto que você escolher aqui, tá? Ela não muda, tá certo? Ou seja, a distância não muda com a escolha do ponto P, pois, se duas retas distintas são paralelas, os pontos estão a igual distância da outra. Eu tenho essa propriedade aqui. Então, não muda, a distância não muda com a escolha do ponto P, porque esses pontos aqui estão a igual distância dessa reta S, tá? Qualquer ponto que você escolher aqui vai estar a igual distância da reta S. Então, não muda com a escolha do ponto P. Tá ok? Outro conceito. Distância entre ponto e plano. Tá? Distância entre ponto e plano. Qual é a definição da distância entre um ponto e um plano? Então, nós temos essa definição aqui, né? A gente chama de distância entre um ponto e um plano a distância entre esse ponto e o pé da perpendicular ao plano conduzida pelo ponto. Traduzindo, né? Digamos que eu tenho aqui um plano, que eu chamei de alfa, e um ponto P. Eu quero calcular a distância desse ponto P para esse plano alfa. O que é que eu faço?
eu conduzo por eu conduzo por esse ponto P, ou seja, eu passo uma reta por esse ponto P, perpendicular ao plano alfa. Então, eu passo uma reta pelo ponto P, perpendicular ao plano alfa, tá certo? Essa reta conduzida pelo ponto P, ou seja, que passa pelo ponto P, perpendicular ao plano alfa, ela vai interceptar o plano alfa em um ponto, que é esse ponto que eu estou chamando de P'. Esse P' é o que ele está chamando aí de pedra perpendicular ao plano conduzida pelo ponto. Pedra perpendicular ao plano conduzida pelo ponto. Perpendicular ao plano conduzida pelo ponto. É o pedra perpendicular, o que ele chama de pedra perpendicular. Então, o que é isso aí? É a interseção da reta, né, que passa por esse ponto e é perpendicular ao plano alfa. A interseção dessa reta com o plano alfa vai dar o P'. Aí você calcula a distância de P e P'. Pronto, essa distância vai ser a distância do ponto P ao plano alfa. Deu para entender, pessoal? Ou está difícil, ou quer que eu repita? Ou estou sendo muito rápido? Pessoal? Para mim tá bom. Essa parte eu já tinha dado uma lida. Alguém tem alguma dúvida em relação a essas definições aqui? Pode falar que eu repito, tá ok? Agora não escrevam não. Falem aí porque eu não estou lendo o que está sendo escrito aí, tá ok? Não tô Repete aí, por lendo. favor, professor. Como é? Repete, por favor. Repete aí, por favor. Qual? Essa última aqui, definição? Qual a definição? Sim. Essa aí, essa última parte. Distância entre ponto e plano? Essa aqui, distância entre ponto e plano? Isso. Então, para você calcular a distância entre um ponto e um plano, você faz o quê? Você traça pelo ponto uma reta. Você traça pelo ponto uma reta, ou seja, uma reta passando pelo ponto, tá? O que acontece? Essa reta, você vai traçar uma reta passando pelo ponto perpendicular ao plano alfa, ok? Você vai traçar uma reta passando pelo ponto P perpendicular ao plano alfa, tá certo? Você sabe que você pode traçar essa reta, a gente já viu isso, né? Só existe uma reta passando por P perpendicular a alfa, inclusive, né? Só existe uma reta passando por P perpendicular a alfa. Então, você traça uma reta passando por P perpendicular ao plano alfa. Essa reta que passa por P e é perpendicular ao plano alfa vai interceptar o plano alfa em um ponto. Digamos o ponto P'. Tá ok? Então, a distância do ponto P ao plano alfa vai ser a distância entre esses dois pontos aqui. Do ponto P e do ponto P'. Distância entre esses dois pontos. Tá certo? Tá claro agora ou não? Ficou claro, pessoal? Sim. E essa anotação do lado é o quê? O que aqui? Já explicou essa anotação? Não. Sim, o que eu tinha dito antes, né? Que esse ponto P' aqui, que é a interseção da reta com o plano, tá? Esse ponto P' é o que ele chama de pé da perpendicular ao plano conduzida pelo ponto. É o que ele chama aqui de pé da perpendicular ao plano conduzida pelo ponto. É o pé da perpendicular ao ponto, ao plano, perpendicular ao plano, conduzida pelo ponto. É o pé da perpendicular. Ou seja, o que é esse pé da perpendicular? É a interseção da reta perpendicular ao plano com o plano. Certo? É a interseção da reta, né, perpendicular ao plano, passando pelo ponto com o plano. Né? Esse é o pé da perpendicular, ou seja, esse ponto P'. Tá claro? Certo. Certo? Então, essa é a definição da distância entre ponto e plano. Ponto e plano. Essas definições têm que ficar bem claras, tá, pessoal? Então, a gente está definindo aqui, ó, distância entre ponto e plano, distância entre duas retas, tá? Distância entre um ponto e uma reta, tá ok? Distância entre duas retas paralelas aqui, ó, distância entre duas retas paralelas aqui no caso, certo? Então, essas definições, elas têm que ficar muito claras, tá certo? Muito claras. Outra definição, tá ok?
Outra definição aqui. Distância entre reta e plano paralelo. Professor, desce a folha um pouco. Aqui, ó. Outra definição. Distância entre reta e plano, né, paralelos. Ok? Ou seja, você tem uma reta aqui, ó, paralela a um plano. Tá? Você tem uma reta paralela a um plano e eu quero saber, eu quero calcular a distância dessa reta, né, para o plano. Tá? Ok? Você tem uma reta paralela ao plano e eu quero saber a distância da reta para o plano. Qual é a definição da distância de uma reta paralela para um plano? Tá? Tem uma definição. A definição é a seguinte: a gente chama de distância entre reta e um plano paralelos, né? Ou seja, a distância entre uma reta e um plano paralelos, a distância entre um ponto qualquer da reta e o plano. Tá ok? Então imagine que você tem aqui uma reta, essa reta vermelha aqui, e você tem aqui o plano, né? O plano do papel aqui, tá? Qual é a distância dessa reta e esse plano, né? Essa reta é paralela ao plano. Qual é a distância dessa reta e esse plano? A distância dessa reta e esse plano é a distância entre qualquer ponto dessa reta e o plano, ok? É a distância entre qualquer ponto dessa reta e o plano. Então, você escolhe um ponto qualquer dessa reta, e calcula a distância desse ponto que você escolheu para o plano. Essa distância do ponto qualquer dessa reta para o plano vai ser a distância da reta ao plano, ok? Observe que a distância não muda com a escolha desse ponto. Não muda, tá? Professor, Não muda. Diga. aí eu escolhendo qualquer ponto dessa reta, eu passo uma outra reta perpendicular ao plano por ele, assim como nos outros? Aí você vai utilizar a definição anterior, né? Porque, ó, você calcular aqui Sim. a distância dessa reta ao plano, você vai escolher um ponto aqui da reta, tá certo? Aí, depois que você escolher o ponto da reta, você vai calcular a distância desse ponto ao plano. E aí você recai na definição de distância do ponto ao plano. Ou seja, você calcular a distância do ponto ao plano, você vai traçar uma reta, passando pelo ponto, perpendicular ao plano. E aí essa reta vai interceptar o plano em um ponto. E aí a distância desse ponto de interseção com um ponto vai ser a distância da reta ao plano. Deu para entender? Ou não? Deu sim. Certo? Você vai recair na definição anterior, né? Porque quando você escolhe um ponto aqui, né, que eu acabei de dizer, você escolhe um ponto aqui e aí vai calcular a distância desse ponto ao plano, você recai na definição anterior, que é a definição de quê? Da distância de ponto ao plano, ok? Então, ó, como é que você faz? Escolhe um ponto qualquer e calcula a distância desse ponto ao plano. E observe que essa escolha não muda a distância, né? Ou seja, a distância não muda com a escolha do ponto que você pegou na reta. Ou seja, se a reta está contida no plano, a distância é nula. Né? Obviamente, né, se a reta está contida no plano, a distância é nula. Né? Certo? E a escolha do ponto não muda a distância. Tá? Essa é a propriedade, né? Porque todos os pontos aqui dessa reta, se a reta é paralela ao plano, eu tenho essa propriedade, que todos os pontos dessa reta estão à mesma distância do plano. Então, não vai mudar com a escolha do ponto. Ou seja, a distância da reta ao plano não vai mudar com a escolha do ponto. Por quê? Porque todos os pontos dessa reta estão à mesma distância do plano. Eu tenho essa propriedade, ok? Outra definição, tá? Distância entre planos paralelos, tá? Distância entre planos paralelos. Como é que a gente calcula a distância entre dois planos? Tá? Como é que a gente calcula a distância entre dois planos? Então, temos a seguinte definição. Chamamos da distância entre dois planos a distância entre um ponto qualquer de um deles e o outro plano. Então, está bem claro, né? Se você tem dois planos aqui, ó, digamos, alfa e beta, você quer calcular a distância entre esses dois planos paralelos, ou seja, alfa é paralelo a beta. Alfa é paralelo a beta. Então, você quer calcular a distância entre esses dois pontos paralelos, dois planos paralelos, alfa e beta, o que é que você faz? Você escolhe um ponto qualquer do plano beta, ou um ponto qualquer do plano alfa, tanto faz. Então, eu vou escolher aqui do plano beta, um ponto qualquer, digamos esse ponto P, e aí você faz o quê?
calcula a distância desse ponto que você escolheu ao plano alfa. Então, essa distância desse ponto ao plano alfa vai ser, então, a distância entre os dois planos paralelos. Tá? Então, recapitulando, você tem dois planos paralelos. Você quer calcular a distância entre esses dois planos paralelos, o que é que você faz? Você escolhe um ponto qualquer de um dos planos. Digamos, eu peguei aqui o beta. Vou escolher um ponto qualquer do beta, ponto P. E aí você calcula, então, a distância desse ponto que você escolheu ao outro plano. Essa distância vai ser a distância entre os dois planos. Está claro, pessoal? Está claro ou não? Sim. Veja que a distância também não vai mudar com a escolha do ponto. Por quê? Porque a gente tem a propriedade de que todos os pontos desse plano aqui, beta, ou do plano alfa, se você escolhesse um ponto do plano alfa, eles vão estar à mesma distância do outro plano. Tá? Já que os planos são paralelos. Está claro? Ou alguma dúvida? Está claro aí, pessoal? Ou tem alguma dúvida aí? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aí, tá bom? Tá claro aí, pessoal? Tá claro. Não tá falando coisa demais não, professor, já? Como é? Não tá indo muito conteúdo não, professor, ainda? Por enquanto a gente está nas definições, né? Por enquanto a gente está nas definições. Mas tem ainda mais coisa pela frente, né? Eu só queria hoje a gente terminar essa parte de definições, tá certo? Então, a gente começou com definição de dois pontos. Isso aí vocês já sabem, já estão familiarizados com essa definição desde o segundo grau. Apenas a diferença é que a gente está no espaço agora, tá? Mas a definição é a mesma, tá certo? Depois a gente viu distância entre um ponto e uma reta, certo? Depois distância entre duas retas paralelas. Depois distância entre um ponto e um plano, né? Depois distância entre uma reta e um plano paralelo. E agora distância entre planos paralelos. Então, essas definições têm que ficar bem claras, tá? E, para finalizar, né, essas definições, né, definição entre distância entre duas retas reversas, tá certo? Distância entre duas retas reversas. O que é que são duas retas reversas? Vamos lembrar aí. O que é que são duas retas reversas? Que vocês falaram para mim quando eu fiz a revisão hoje no início da aula. O que é que são duas retas reversas? Lembra hoje da revisão? Que não tem um plano que as contenha. Não tem um plano que as contenha, certo? Ou seja, elas estão em planos diferentes, tá certo? Duas retas reversas são duas retas em planos diferentes, certo? Elas não estão no mesmo plano. Beleza. Então, imagine que eu tenho aqui duas retas reversas. Aqui, ó, duas retas reversas. Como é que eu calcularia a distância entre essas duas retas? Tá? Imagine que eu tenho duas retas reversas. Como é que eu faço para calcular a distância entre essas duas retas? Então, eu tenho a seguinte definição. Tá? Chamamos de distância entre duas retas reversas a distância entre um ponto qualquer de uma delas e o plano que passa pela outra. Tá? Então, um ponto qualquer de uma delas e o plano que passa pela outra. E é paralelo à primeira. Deu para entender a definição? Vou ler de novo. Definição da distância de duas retas reversas. Então, chamamos de distância entre duas retas reversas a distância entre um ponto qualquer de uma delas e o plano que passa pela outra e é paralelo à primeira. Então, vamos lá. Vamos trocar em minutos aqui. Eu tenho aqui duas retas reversas, certo? Eu tenho aqui ó, duas retas reversas. Ó. Vou pegar aqui a vermelha para diferenciar. Então, eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui a azul e a vermelha, duas retas reversas, certo? Ó, elas estão em planos diferentes, estão vendo? Elas não estão no mesmo plano, não. Estão em planos diferentes, certo? Duas retas reversas. Então, eu quero calcular a distância entre essas duas retas, a azul e a vermelha. O que é que eu faço? Segundo a definição, basta que eu faça o quê? Eu escolha um ponto dessa reta azul, por exemplo. Eu podia escolher também um ponto da vermelha, tanto faz, tá? Então, eu escolho um ponto da reta azul, tá ok? Um ponto da reta azul e calculo a distância desse ponto aqui da reta azul com o plano que passa pela vermelha, tá? Então, vai passar um plano pela vermelha. Então, vou calcular a distância de um ponto da reta azul, um ponto qualquer da reta azul, com um plano
que passa pela vermelha. Só que esse plano que passa pela vermelha tem que ser paralelo a essa reta azul. Deu para entender, pessoal? Então, eu vou escolher um ponto da reta azul e vou calcular a distância desse ponto da reta azul com o plano que passa pela vermelha. Sendo que esse plano que passa pela vermelha é paralelo à reta azul. Então, na hora que eu calcular a distância de um ponto que eu pegar aqui na reta azul com o plano que passa pela vermelha paralelo à reta azul, essa distância vai ser justamente a distância entre as duas retas reversas. Deu para entender ou não? Deu. Entenderam ou não, pessoal? Pessoal? Na minha cabeça não está entrando é mais nada, é excesso de conteúdo demais, Deus me livre. Pois é, mas foi isso que eu disse para você, né? Eu acho uma coisa assim, meio assim, eu acho muito ruim essa aula de hoje, né? Porque é uma aula conjugada de 2 aulas, é um inferno. Né? Hoje é um inferno. Né? Quem teve essa ideia aí de botar 2 aulas dessas não pode ter sido um capeta, né? Não pode ter sido outra pessoa. Entendeu? Verdade. Porque imagine, se para vocês é um inferno, imagine para mim, né? Tá entendendo? Porque eu dou um intervalozinho entre um tempo e outro, mas eu vou entrar falando os 2 tempos, né? E vocês entram calados aí, tá entendendo? Eu entro falando e vocês entram calados. Então, imagine para mim como que é, né? Tá entendendo? É um inferno, né? E aí, assim, pelo fato de ter muito tempo de aula, como vocês estão vendo, né? Muito tempo disponível, né? Disponível de aula, que na realidade oficialmente é de 6h30 às 10, então tem muito tempo disponível de aula. Consequentemente, vai entrar, quanto mais tempo de aula tiver, mais conteúdo, não é verdade? Uma coisa implica na outra, né? Tá entendendo? E aí é um inferno. Né? É um inferno, né? Mas ficou alguma dúvida aí, pessoal, em relação a essas definições que eu falei hoje aí? Tem alguma dúvida? Pode dizer aí, que aí eu repito, entendeu? Pode falar, pessoal. Acho que por hoje isso já tá. A parte de definições Como é? acabou? A parte de definições acabou ou ainda tem alguma coisa? Então, essa parte de definições, ela acaba com essa distância entre duas retas reversas, tá? Além disso aqui, a gente entraria agora em outra parte que não é mais definições, são os teoremas, certo? Mas daí eu achei melhor não botar isso nessa aula, né? Porque só essa parte aqui já está meio saturado, né? Já é muita coisa. Já é bastante coisa, né? Tá entendendo? Sim, o E senhor vai me aí, chamar? sim, aí eu vou fazer, aí eu pretendo encerrar aqui, justamente para não ficar muito conteúdo, né? Já tem demais. E aí vou fazer uma chamada para a gente encerrar. O que vocês acham? Ok. No caso aqui, ó, são retas. No caso aqui, você tem quando é uma reta, você tem uma reta paralela ao plano, certo? Ou no caso de 2 retas, você tem ou 2 retas paralelas ou 2 retas reversas. Estão percebendo, né? Estão percebendo isso aí? Você tem 2 retas paralelas ou 2 retas reversas, tá? A gente falou de definição de 2 retas paralelas e 2 retas reversas, ok? Não faz sentido você falar de distância de 2 retas concorrentes, tá? Então só é paralelas ou reversas. Percebam isso. São 2 retas paralelas ou reversas. Fora isso, quando a gente fala de reta e plano, ou a gente fala da distância de um ponto a um plano, ou a gente fala da distância de uma reta ao plano. E quando a gente fala da distância de uma reta ao plano, a gente está seguindo uma reta paralela ao plano. Perceberam, né? Perceberam isso ou não? Quem está falando aí? Hã? Como é?
Viu, Leandro? Tá percebendo o que eu tô falando? Não. Ah, sim. Ah, porque fica cortando, né? Mas quando eu tô falando assim, quando eu tô falando aí corta os cortes são rápidos ou fica um tempo aí mudo aí para vocês? É um, C- é um CD banhado. É complicado, né, essa questão da internet, né? Tua Mas aí, internet, tua internet parece também que não é tão boa, não, porque fica tudo embaçado aí. É toda a, aonde? desde o início da, é a folha. Desde o início da aula, eu tô ouvindo só tua voz, mas enxergar o que tu escreveu, não vi foi nada. Tudo embaçado. Hoje tava, não dava pra ver nada mesmo, não. Sim, pessoal, mas quando estão enxergando, você não fala que estão enxergando? Mas mesmo assim, se não estiver enxergando, vai fazer o quê? Mas o que o senhor pode fazer? Mas O isso aí negócio não é a é, não é, internet, não que é às vezes todo. dá pra ver, mas a internet oscila e fica tudo borrado. É. Então é o problema da conexão, né? E me Isso. disseram também que a internet, me disseram também que a internet em Juazeiro não é das melhores. Pois é, mas nem todo mundo mora em Juazeiro. Eu, por exemplo, não Tá entre moro as e a imagem piores, tava né? borrada a aula inteira. Mas se o senhor não for fazer a chamada logo, vai passar o tempo, né? Pois é, porque Giovana mora no sítio, aí pra ela aí a internet também é ruim que só. Exatamente. Pois é. Mas vocês entenderam o que eu falei? Não? Vocês entenderam? Sim, entendi. Chamada, professor. Vamos lá, vamos fazer. Então, a gente encerra aqui essa parte de conteúdo, tá ok? Eu vou fazer a chamada para não passar o tempo aqui. Deixa eu ver aqui. Onde é que está o papel da chamada? E anotem aí, pessoal. Anotem aí. A prova fica para o dia 14, tá ok? A prova é dia 14, no horário da nossa aula, certo? O conteúdo é o conteúdo, tudo que a gente viu, tá? Tudo que a gente viu até hoje. Só que, além disso, até a prova, nós temos mais duas videoaulas, tá ok? Como eu já falei, nós temos mais duas videoaulas. E aí, nessas videoaulas, pelo menos uma das duas videoaulas, eu vou complementar o conteúdo, tá ok? Uma das duas videoaulas eu vou complementar. A outra videoaula, eu não sei o que é que eu vou fazer ainda, tá? Eu não sei se eu vou dar ainda mais conteúdo na segunda videoaula ou se eu faço algum exercício, tá ok? Aí eu vou decidir ainda. Fora isso, não, as questões da lista, tá ok? Eu vou passar mais questões ainda. Daqui para lá ainda vou passar mais questões, certo? Tá? As questões não acabaram ainda. Até o dia da prova, eu ainda vou dar mais questões, até porque tem mais duas videoaulas, né? Tô entendendo? Tem mais duas videoaulas. Fora a videoaula que eu fiquei devendo, né? Que é a que eu falei que eu vou falar sobre os exercícios da lista que vocês mandaram para mim no e-mail, tá ok? Fora essa videoaula aí que eu fiquei devendo. Então, tem mais duas videoaulas, fora essa videoaula que eu fiquei devendo, tá ok? Então, até lá, vai ter mais exercícios que eu vou passar para vocês lá no grupo de WhatsApp, tá ok? Tua prova vai ser 10 questões e todas abertas, é? Não, quantas questões eu ainda não sei quantas vão ser, tá ok? Vai depender de. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, só para ter uma ideia, tá? Não quer dizer que vai ser assim. Vamos supor que eu faça questões de demonstração, como eu passei, vamos supor. Se for questões de demonstração, no máximo, pessoal, no máximo, serão 5 questões, no máximo, ok? Se forem questões de demonstração. Se forem
misturado questões de demonstração com, digamos assim, questão de assim, avaliando a teoria, né? Conceitual, assim, perguntando algum conceito, alguma coisa assim, o que é isso, o que é aquilo, ou qual a diferença, como eu fiz nos exercícios que eu passei para vocês, tá? Aí pode ser que eu faça mais de 5, tá ok? Então isso vai depender de como eu vou fazer a prova. Se for questões só de demonstração, são 5 no máximo, tá ok? Se for questão de demonstração com questões teóricas, né? De você dizer o que é isso, o que é aquilo, define isso, define aquilo, pode ser mais do que 5, tá ok? Mas vai depender da hora. Eu ainda não estou com a prova, digamos assim, elaborada, tá certo? Eu ainda vou pensar na prova, tá certo? Professor, Então vamos lá. Diga. Pois tenta pensar com carinho na gente, para não pegar tão pesado na prova. Né? Tá bom. Sim, Vou pensar. Vou pensar. Vou pensar. Mas vocês estão estudando? estamos tentando. Tá certo. Vou fazer a chamada aqui. Deixa eu só